empreender, gerir uma empresa ou construir uma carreira de destaque é realmente difícil. É muito fácil se deixar abater, se afundar em emoções negativas e pensar, coitado de mim. Mas se você realmente assistir até o final deste vídeo, eu garanto que sua mentalidade vai mudar ao conhecer as circunstâncias incrivelmente difíceis que algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo tiveram que superar e suportar para alcançar patamares que provavelmente vão além do que eu e você sequer desejamos conquistar. Sinceramente, eu nem preciso do que Oprah, Aristóteles Onassis ou Brunella Cucinelli conquistaram. Eu ficaria profundamente satisfeito com muito menos. Mas ao ouvir essas histórias, o que você vai perceber é que existem muitas pessoas que enfrentaram circunstâncias muito mais difíceis do que as que você está passando e, mesmo assim, conseguiram conquistar muito apesar disso. E se isso é possível, como essas pessoas demonstram, então você vai saber que seja lá o que você está buscando, também é possível. E se você estiver sendo desacelerado por esses pensamentos de dúvida e negatividade, pode usar as histórias deles como exemplos de como superar os momentos difíceis, eliminando suas desculpas, derretendo suas desculpas e entrando em ação, realmente colocando a mão na massa e fazendo o trabalho. Talvez, ao ouvir essas histórias, algumas sejam novas para você e nunca tenha ouvido antes. Ao ouvir essas histórias, você pode realmente elevar seus objetivos a um novo patamar também. Mire um pouco mais alto porque, mais uma vez, se eles conseguiram, você também pode conseguir. Vamos começar falando sobre Coco Chanel. Você deve conhecer o Chanel número 5, mas talvez não saiba como ela iniciou sua trajetória empreendedora. Ela nasceu filha de uma camponesa e de um vendedor ambulante. A mãe dela morreu quando ela tinha 12 anos e ela foi enviada para um orfanato. Nós não sabemos exatamente o quão ruim foi essa experiência, porque, quando adulta, quando perguntavam para ela sobre isso, ela contava histórias que eram comprovadamente falsas. Eles conseguiam voltar e encontrar detalhes da história dela que não poderiam ser verdade, com evidências físicas. Você não sabe ao certo, mas se pensar nos orfanatos do final do século XIX, esse não era o lugar onde você queria estar. Imagino que ela tenha enfrentado grandes dificuldades lá, sendo órfã e tendo perdido a mãe. Mesmo assim, foi liberada do orfanato e enviada a um convento católico. Mesmo assim, em 10 anos, ela já tinha sua loja, vendia roupas, itens de moda e criou seu próprio perfume. Uma versão posterior, Chanel número 5, é o perfume mais famoso de todos os tempos. O acordo de royalties que ela conseguiu com a distribuição do seu perfume foi suficiente para torná-la a mulher mais rica do mundo. Acho isso inspirador, mas tenho mais. Aristóteles Onassis foi tão famoso quanto Coco Chanel, mas hoje não é tão conhecido, apesar de ter sido um dos homens mais ricos do mundo. Ele tinha a maior frota de navios privados do mundo e chegou a se casar com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Mas é assim que a história dele começa. Ele era grego, morava em uma ilha grega e o pai dele tinha um pequeno negócio de importação de tabaco. Mas, ainda adolescente, os turcos invadiram e durante essa invasão o tio dele foi enforcado. A irmã dele morreu em um incêndio. O pai dele foi preso e a avó dele foi roubada, espancada e acabou falecendo devido aos ferimentos, uma situação incrivelmente difícil. Ele teve que lidar com isso e por pouco não morreu durante a invasão, conseguindo finalmente escapar para a Argentina com menos de $100 no bolso. Ele só tinha sua ambição e o pouco conhecimento de negócios aprendido com o pai. Ele usou esse conhecimento para finalmente abrir um negócio de importação de tabaco na Argentina e nas décadas seguintes trabalhou até se tornar um gigante do setor de navegação, sendo de fato um ator em nível geopolítico. Tudo isso o tornou um dos mais ricos do mundo, mas ele precisou fugir de sua terra natal destruída pela guerra. Se você está assistindo a isso e teve que fugir de um país devastado pela guerra, eu sinto muito por você. Meu coração está com você, mas espero que você possa se inspirar um pouco em Aristóteles Onassis. Mas talvez você não tenha precisado fugir do seu país por causa de uma guerra. Talvez simplesmente tenha acontecido, e agora você está tentando reconstruir sua vida a partir dos destroços. Sua história seria bem parecida com a de Akio Merida. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava em ruínas. Eles começaram um negócio de conserto de rádios em 1949, pouco depois do fim da guerra.
Como ninguém podia comprar nada novo, consertavam aparelhos antigos, até poderem adquirir rádios novos que a Kio e sua empresa forneciam. Depois fabricaram gravadores e lançaram um modelo popular em 1957. Mas o negócio só decolou de verdade em 1979, quando eles inventaram o Walkman. E a Sony vendeu mais de 400 milhões de unidades do que, naquela época, era o produto eletrônico de consumo mais popular de todos os tempos. Suas desculpas estão sumindo? Tenho outras para você. Rose Blumkin. Rose nasceu em uma vila perto de Minsk, na Rússia. Ela morava com 7 irmãos e eles dormiam em esteiras de palha em uma cabana de madeira de 2 cômodos. Eles não tinham nada. O pai dela era rabino e não tinha renda. A mãe cuidava de uma loja de variedades. Rosa disse: "Meu pai era tão religioso que minha mãe teve que sustentar a família, pois ele só rezava. Aos 13 anos, ela saiu de casa e andou 29 quilômetros descalça até chegar a uma estação de trem. Quando finalmente chegou a uma grande cidade, ela basicamente implorou por trabalho e acabou conseguindo um emprego em uma das lojas, onde se tornou uma das melhores vendedoras. Ela chegou a ser gerente, mas então a Primeira Guerra Mundial começou. Depois de anos economizando dinheiro, ela finalmente conseguiu ir para os Estados Unidos com o equivalente a $60 no bolso. Ela se estabeleceu em Omaha, Nebraska. A única coisa que ela sabia fazer era abrir um negócio de varejo, mas ela não falava inglês. Então ela montou um negócio de móveis no porão de outra pessoa. A partir desses começos humildes, um negócio que ela só foi começar aos 43 anos, ela transformou em um império de móveis que acabou sendo adquirido pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, por milhões de dólares. A compra foi feita quando ela tinha mais de 80 anos. Você pensaria que alguém que trabalhou tanto e superou tanto diria: "Agora vou descansar." Mas não Rose. Ela continuou trabalhando no negócio, mas ficou frustrada com as técnicas de gestão dos netos, que agora são responsáveis por operar a loja. Ela ficou tão chateada com eles que deixou o negócio e abriu outra loja de móveis do outro lado da rua do seu antigo negócio, que ela havia vendido para Warren Buffett. Devido à sua reputação, as pessoas passaram a comprar móveis dela, a ponto de terem que comprar o segundo negócio dela por $5 milhões. E finalmente, já com mais de 90 anos, fizeram ela assinar um acordo de não concorrência. Se você tivesse metade da garra que Rosa tinha, você seria fenomenalmente bem-sucedido. Oprah é a pessoa mais famosa que cito neste vídeo. Você pode ou não saber sobre a infância dela. Ela cresceu em uma pobreza extrema, brutal, no Mississippi. Filha de mãe adolescente, foi criada pela avó em uma casa sem encanamento interno. Aos 6 anos, ela se mudou para um bairro pobre de Milwaukee com a mãe e 2 meio-irmãos e sofreu abuso sexual lá quando era adolescente. A vida dela poderia ter seguido um caminho totalmente diferente, mas ela encontrou disciplina na adolescência e a aplicou para trabalhar com mídia. O que começou como um pequeno emprego em uma emissora de notícias evoluiu, ao longo das décadas, para o talk show diurno mais assistido da história e um salário anual que ultrapassou $350 milhões por ano. Hoje ela é bilionária, com 8% de participação no Vigilantes do Peso, seu próprio canal de televisão e um clube do livro que ultrapassa 500 mil de pessoas. Espero que ache isso tão inspirador quanto eu. Em breve conheceremos muitas outras histórias. Vou destacar o boletim diário para empreendedores que envia uma microdose deste conteúdo toda manhã na sua caixa de entrada. É uma leitura de no máximo 2 minutos, com histórias semelhantes a esta que ajudam a moldar sua mentalidade em direção aos princípios que vão te tornar mais bem-sucedido. Inscreva-se se quiser receber uma pequena dose disso diariamente. Agora vamos falar sobre alguns agricultores extremamente pobres. Brunello Cucinelli é um bilionário, mas ele cresceu em uma fazenda camponesa com outros 13 membros da família, morando na mesma propriedade. Eles não tinham eletricidade, água encanada ou telefone. Ele foi enviado para uma escola na qual seus pais tinham vergonha de aparecer por causa da falta de sofisticação, das roupas pobres e esfarrapadas e da insegurança em relação às próprias habilidades de comunicação. A partir dessas origens humildes, ele começou a produzir suéteres de cachemira tingidos, com preço premium,
no interior da Itália. Hoje, ele comanda um império de bilhões de dólares com sua família e contrariou todas as expectativas sobre como seria o estilo de vida de um bilionário. Louis Vuitton é famoso, mas poucos sabem que cresceu pobre em uma fazenda sem água encanada, sem educação formal e trabalhando o dia todo sem ir à escola. A mãe de Louis morreu quando ele tinha 10 anos. Aos 13, ele fugiu de casa. Mas, em 1851, ele já era o fabricante de malas, designado para a Imperatriz da França, o que basicamente significa que ele era a pessoa que criava e embalava as bagagens da realeza. Ou seja, ele tinha conseguido, mas então, na casa dos 40 anos, estoura a Guerra Franco-Prussiana e todo o seu negócio é destruído pelo fogo. Então ele teve que mais uma vez renascer das cinzas, e esse negócio é o Louis Vuitton que você conhece hoje. Podemos percorrer o mundo e analisar a história de Chung Ju-Yang. Chung fugiu de casa 4 vezes antes de finalmente conseguir escapar. Imagine essa situação. Novamente, em uma fazenda pobre, suas condições são tão difíceis que você continua fugindo. É trazido de volta pela família, foge de novo, e finalmente, na 4ª tentativa, escapa de verdade e precisa aprender a se virar e ganhar seu próprio dinheiro. Essas habilidades e persistência permitiram que ele fundasse a Hyundai, hoje entre as 10 maiores montadoras de carros do mundo. Quero deixar claro, todas as pessoas que menciono eram bilionárias ou tiveram resultados extremamente raros, com chance de 0,001%. Eu reconheço que isso é relativamente improvável, mas a realidade é que a maioria de nós nem está mirando em algo tão extraordinário assim. Ficaríamos felizes com 5, 10 ou 15 milhões de dólares, que é cerca de 1/100º do que a Oprah conseguiu. Então, para reiterar, muitas dessas pessoas começaram em uma situação pior do que a pessoa comum e alcançaram patamares além do que você está almejando. Se eles tiveram que percorrer todo esse caminho e você só está tentando ir por esse aqui, é possível. É completamente razoável, não vai ser fácil, do mesmo jeito que o caminho deles também não foi fácil. Mas você deve ter fé, deve ter confiança de que, se você se dedicar, se for excepcionalmente focado, se tiver paciência, esperar o momento certo e fizer o trabalho, um resultado muito especial pode acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu com Sam Bronfman. Sam e sua família, que incluía 7 irmãos, naquela época eles tinham muitos filhos, tiveram que fugir da Rússia czarista depois que as leis de maio foram aprovadas e, basicamente, as propriedades judaicas seriam confiscadas, além de várias outras coisas ruins que iriam acontecer. Eles escaparam para a fronteira canadense no século XIX. Para você ter uma ideia de como era, imagine, sem estradas, ursos, muitos mosquitos e, basicamente, só a grande fronteira e todos os seus outros perigos. Quando eles chegaram era primavera, verão. E além de ter que ganhar dinheiro para comprar mantimentos e sustentar a família, o pai dele também tinha que construir a casa da família. E eles ficaram animados porque ele conseguiu colocar as janelas e as portas antes do inverno chegar. Era isso que os deixava animados. Então você tem um teto sobre sua cabeça. Você está melhor do que Sam Bronfman e sua família quando chegaram à fronteira canadense. Os Bronfmans acabaram no ramo de bebidas alcoólicas, e Sam mostrou ter o melhor senso para negócios e uma ética de trabalho incansável, provavelmente motivada pelo medo de voltar à pobreza. A partir dessas sementes, ele criou a Seagrams, que em certo momento foi a maior empresa de bebidas alcoólicas de toda a América do Norte. A fortuna da família Seagrams é tão grande que eles acabaram comprando empresas de petróleo, financiando estúdios de cinema e se tornaram uma dessas famílias extremamente ricas do Novo Mundo na América do Norte. Mas tudo começou levando picadas de mosquito, fugindo da Rússia czarista e a partir das origens mais humildes possíveis. A verdade é que eu poderia continuar fazendo esse vídeo por mais uns 60 minutos, mas 1 hora você ficaria entediado, já entendeu o ponto e diria, tá bom, Aaron Watson, cala a boca, vou assistir outra coisa, mas eu só quero abordar mais alguns pontos rapidinho. Jay Gould, que está no mesmo nível de Rockefeller e dos outros barões ladrões de sua época, perdeu a mãe, a primeira madrasta, a segunda madrasta e a irmã antes dos 10 anos de idade. Isso levou o pai dele ao alcoolismo e foi um cenário brutalmente terrível
do qual ele basicamente fugiu pelo resto da vida. No final das contas, ele possuía 1/10 de todos os trilhos de trem dos Estados Unidos, mas isso nasceu de uma dor profunda e extrema dificuldade. A família de Ralph Lauren imigrou para os Estados Unidos na Grande Depressão. A família vivia com 50 a 75 dólares por semana, sem sobras após pagar moradia e comida. E ele acabou construindo um dos maiores impérios da moda do mundo. Essas histórias continuam e continuam, mas eu só quero reforçar isso mais uma vez. Se vocês tiverem uma situação pior do que tudo o que eu descrevi, por favor me envie um e-mail. Eu adoraria encontrar uma oportunidade para te ajudar. Estou presumindo que você pode enviar um e-mail se consegue assistir a um vídeo como este. E se você não estiver, use essas histórias da mesma forma que eu uso, porque a minha situação não é tão ruim. Eu não tenho motivo para reclamar diante de histórias como essas. Use essas histórias como combustível. Quando ficar difícil, quando pensar isso está tão difícil, pense no que esses personagens fariam. Imagine eles sentados aqui com você, dando conselhos. Eles provavelmente ririam dos seus problemas, ou abaixariam a cabeça e começariam a trabalhar para resolvê-los, sem perder muito tempo se lamentando. Uso essas histórias para seguir avançando no meu negócio. E eu espero que, assistindo a isso e internalizando, você possa usá-las para superar qualquer barreira que esteja enfrentando no momento. Obrigado por assistir.